Estamos aqui mais um dia, mais uma noite aqui no podcast Damas ao Mar e nós trouxemos uma convidada muito especial que eu tenho certeza que você vai amar. Gente, vocês lembram da primeira? Então, foi já impactante demais. Que história, né, da Kátia que esteve aqui conosco? E hoje eu trouxe uma pessoa, Fernanda Marina. Seja bem-vinda, Fê! Obrigada, Damari. Gente, é como se fosse uma continuidade do nosso assunto passado. É uma continuidade porque a Fernanda tem uma história que vai impactar você aí do outro lado. Eu tenho certeza que você vai se sentir aí movida. E é propósito, né, Fê? Meu Deus! Fernanda, vamos começar já então falando quem é a Fernanda. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo, né? Então, eu sou a Fernanda Marina. Sim. Eu sou a esposa do Marcos Titia. Sou a mãe da Adriane Vitória e a mãe do Leonardo. E esse negócio, eu vou já cortar ela já, porque a gente tem muito uma afinidade, né, Fê? E esse negócio de ser mãe, né, de duas preciosidades, Sim. Tem toda uma história, né, Fê? Fê, mas antes de falar deles, conta um pouco sobre você, sobre o teu propósito de vida e como foi que a Fernanda chegou até aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes, gente, já, né, nos bastidores aqui, e a Fernanda contando umas histórias que tá todo mundo aqui, as cameramen aí, todo mundo arrepiado com as histórias. Eu sou feita de histórias, né? É verdade, né, Fê? Sou movida por histórias. E como a gente falou antes nos bastidores, eu acho que as nossas histórias são ferramentas que o Senhor vai nos dando e vai nos acrescentando cada vez mais para um propósito que Ele tem conosco. Perfeito. Então, eu sempre fui uma criança diferente, né? Então, todo mundo já sabia que tinha alguma coisa diferente comigo, porque sempre, desde criança, voltada para as causas sociais. Verdade. Eu tenho algumas histórias, assim, da infância que são bem engraçadas, que ao invés de brincar, eu queria cuidar das pessoas. Meu Deus. Então, eu sou de São Paulo, morava na periferia de São Paulo, e morava perto de uma família que tinha muitas crianças, né? E as crianças com algumas dificuldades financeiras e tal. E eu tinha, como costume, não era uma brincadeira, porque eu levava muito a sério. Isso que tinha o quê? Quantos anos você? 7, 8, por aí. E as Meu crianças Deus. um pouquinho menores. Sim. Né? E eu levava as crianças pra minha casa, eu dava banho nas crianças, eu tirava o piolho das crianças, sabe? Meu Deus. Minha mãe chegava no banheiro, tava daquele jeito, assim, eu tirava as minhas roupas. A dona Cida. E dava pras crianças. Eu lembro de uma situação também, eu acho que eu tava na 4ª série, naquela época era a 4ª série, né? Que tinha um casal de coleguinhas de sala, e eu numa conversa com eles, descobri que eles não tinham o que comer. Nossa. Eu fui pra casa, assim, chorando em lágrimas. Cheguei em casa, mãe, meus amigos não têm o que comer. Minha mãe fez uma cesta básica, meu pai tinha uma Kombi. E a gente foi na casa dessas crianças levar o alimento pra eles. Então, eu sempre tive esse olhar, desde criança, fazíamos trabalhos missionários nas favelas, levando mantimento, roupa e tal. E isso foi sempre muito forte, assim, comigo. Você foi criada nesse ambiente, né, Fê? Criada nesse Porque ambiente. a Fernanda é um reflexo de quem são os pais. E, né, meu Deus, os teus pais sempre veio muito nessa linha de ajudar o próximo. Você já me contou muitas coisas da tua mãe, né? De trazer adolescentes para casa, os amigos para casa, dar acolhimento, dar comida. Não só comida, mas dar acolhimento de quarto, de roupa, de banho, de tudo, né? De tudo. Dividir a casa, né? Dividir a casa. Dividir a casa. Dividir teu quarto. Meu quarto foi algo que, assim, Deus precisou trabalhar na minha vida. Sim, né? Porque... A gente já falou isso lá no Instagram, tem a nossa live. E lá você fala um pouco mais sobre isso. Aí eu desenvolvi, né? Eu não sei como que eu vou colocar isso, mas eu me tornei uma criança muito ciumenta, né? Sim. Porque pelo fato de eu não ter também... as minhas coisas eram sempre muito compartilhadas. Então, chegou uma fase na minha vida que eu queria tudo pra mim. Queria meu pai pra mim, minhas coisas pra mim. Então, cada vez que meus pais acolhiam alguém, adotavam alguém, isso, né? Meus pais são exemplos, assim. Meu pai é um pai de muitos pastores hoje. Sim. Então... Quando as pessoas iam lá pra minha casa, eu falava, cara, de novo, vou perder meu quarto, né? Vou perder minhas coisas. Então, na fase da adolescência, eu deixei de ser aquela criança tão agradável, que queria cuidar de todo mundo. E aí eu tava buscando o meu espaço, querendo
possuir alguma coisa, ser dona de alguma coisa, e isso trouxe alguns conflitos internos, né, pra minha vida. Eu lembro que na live que a gente fez, sei lá, 1 ano e meio atrás? Acho que são 2 anos. 2 anos já, Fê? Passou rápido. Foi né? rápido. Eu lembro que você falou sobre isso ter desencadeado algumas coisas em você. Sim. E talvez nem seja o foco hoje da nossa conversa, né? Até porque a gente veio numa pegada... Gente, nós estamos ainda no mês das mulheres, né, Sim. Fernanda? Mas assim, eu lembro que isso desencadeou algumas coisas. Deus foi te curando ao longo do caminho, porque você gostava de se doar, de doar. Quando você viu que você perdeu espaço com relação aos pais, você recuou e isso criou feridas. Muitas feridas. E a gente pode falar disso porque a gente já falou disso numa live, né? Só que essas feridas foram curadas. Exatamente. Né? Tá? E eu entendo que Deus é aquele que faz a ferida e Ele mesmo a cura. A gente anda falando muito sobre isso, né, Fernanda? Exatamente. E essas feridas, por incrível que pareça, eu sou muito grata a Deus. Porque eu acredito que foi Ele mesmo que permitiu, né? Isso. Para que hoje eu pudesse viver esse propósito lindo, que é através das minhas dores curadas, Perfeito. ser remédio para a vida de outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. E foi aí que você descobriu para que a Fernanda nasceu, né? Exatamente. E foi aí que aflorou. Gente, assim, para vocês terem uma ideia, eu e a Fernanda, a gente se conhece há quantos anos? Uns 20? 17 anos. Eu sou meio ruim de matemática. 17 anos. Eu sou meio ruim de tempo. Mas mais ou menos isso, né? E a gente sempre teve uma afinidade, mas a gente nunca caminhou junto. Isso. É isso, né, Fê? E até engraçado que nós estávamos conversando um pouquinho antes que nós trabalhamos nos mesmos lugares. Exatamente. Tínhamos todos os amigos em comuns. Isso. E a gente estava nos mesmos ambientes, e né? sempre nos admiramos uma a outra. Exatamente, mas a gente nunca caminhou junto. Então faz o quê? Uns 2 anos mais ou menos foi quando veio a live. Sim. Daí logo depois eu lancei o curso, Método Asa. Eu acho que você fez logo depois da live. E ou assim, foi antes? Posso abrir um parênteses? Pode. O Método Asa foi realmente um divisor de águas na minha vida. Nossa, né? Fê, uau. Eu já tinha muita coisa que Deus vinha trabalhando em mim, tanto que na live eu falo muitas coisas, falo de muitas curas, mas eu tinha um diagnóstico, mas eu não sabia como desenvolver e como trabalhar. Sim. Tudo aquilo que Deus já tinha feito, como fazer disso um propósito para alcançar outras pessoas e para mim alcançar e para mim entender. Sim. Então foi incrível. 2 anos assim a minha vida mudou. Foi. Depois fazer propaganda. Meu Deus. Eu fiquei sabendo, mas tirou esse curso porque nossa. Sim, tirei do ar. Tirei do ar. Tirou do ar. Tirei eu do acho ar. que mas na verdade é assim, ó, Fê. Na verdade a gente vai dar uma reestruturada nele agora, porque tem muita coisa nova. Ai, que bom. Muita coisa nova chegando. E a gente vai colocar ele no ar de novo, só que totalmente repaginado, né? Isso tá logo pra sair, gente. Não era nem pra Fernanda tá falando. O que é bom tem que falar. O que é bom tem que falar. Mas eu lembro assim, ó, que logo depois do método... Gente, assim, ó, Fernanda nunca participou de um negócio estudantil que você sempre falou, de uma eleição, né? Não. Nunca participou de uma eleição. Nunca. A Fernanda, ela tinha medo de ser exposta. Muito receio de ser exposta. Câmera igual a gente tá aqui agora, nunca, assim, em todos os lados. Nunca. Então, assim, ela tinha muito receio. E o que Deus começou a trabalhar na tua vida, eu lembro que o Método Asa veio para destravar esses medos. Sim. E para você entender, assim, com mais clareza o propósito. Eu falo muito pro Thiago, né? A Fernanda é meu maior case de sucesso. Sim. Porque foi o começo. Você foi uma das primeiras alunas na época. Eu lembro, assim, que a gente já tinha, meu Deus, começado. Só que ter a pessoa de perto, que você vê uma mudança extraordinária, foi você, 2 anos atrás, que eu vi assim, meu Deus, o que foi a vida da Fernanda. Daí a gente vê que aquilo que Deus destrava em nós e que faz dentro de nós, realmente é para ir através de nós, né, e para as outras pessoas. E a Fernanda, gente, ela não tá falando, né, as conquistas dela aqui ainda, mas eu vou me antecipar, já que ela fala de mim, eu falo dela também. Mas assim, ó, pra quem não conseguia participar de nada, nem na escola, nem pra líder de classe, né, nada. a Fernanda hoje é conselheira tutelar,
ganhou esse ano em segundo lugar e estourado. Sim. Fê, tu tem noção do que é isso? Tu nunca participou de uma eleição, de uma campanha, de nada? Eu tremia na base, assim, Tremia né? na base. Quando falava na nossa igreja, na igreja que eu frequento, as lideranças eram escolhidas através de eleição. Exato. Então, quando chegava no final do ano, eu já queria sair da igreja, queria mudar, eu não queria aparecer mais, queria voltar só em fevereiro para que Porque tu tinha medo. meu nome não fosse cotado. Eu tinha medo, muito medo do que as pessoas pudessem pensar sobre mim. O medo da rejeição era muito forte. Medo do julgamento, eu lembro que a gente tratou isso. Do julgamento, da rejeição. Nossa, Fê, era muito forte. Então, eu me colocar nesse lugar onde eu fui julgada, onde as pessoas meio que invadiram a minha vida para me conhecer, para saber se eu era digna de estar onde estou, né? Eu sou muito grata a todas as pessoas que saíram das suas casas e foram votar em mim. Nossa, foi uma já dá para agradecer. Foi incrível, né? Foi maravilhoso. E também, dentro desse processo, e a gente nem ia falar disso, mas é importante eu falar sobre isso, né? Sim. Sobre o autoconhecimento. Foi através do autoconhecimento, quando eu passei a me conhecer e saber quem eu era e qual o propósito que Deus tinha para minha vida e aceitá-lo, né? Porque eu vivia muito dentro de fugas, eu fazia muitas coisas para esconder o que eu realmente queria ser e o que eu realmente entendia que eu era. Sim. Mas eu não tinha coragem, né? Isso. Então, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, veio, né, para minha vida o método ASES, e aí chegou assim como uma luva. Nossa, e foi um momento também, de muita transformação, porque foi um momento que eu da maternidade, que eu quero falar sobre isso. Esse é o nosso assunto, gente. Foi. E assim, ó, já que a gente já tocou no assunto da maternidade, Fê, já vamos adentrar nele, né? Sim. Quantos abortos? Foram 4 abortos. 4 abortos, né? Nossa, Deus, conta pra gente um pouco, assim, das experiências. O marido dela tá aqui, tá? A gente tá lá do outro lado. Né? Quero abrir uma pausa pra dizer que meu marido é uma pessoa maravilhosa, eu sou muito apaixonada. Gente, ele tá aqui, tá presente, tá ali do outro lado, tá assim, sabe? Quando a pessoa tem que segurar pra não... Sabe aqueles balãozinhos assim, quando... Sim. Mas e aí, Fê? Eu vou falar um pouco da nossa história. Eu me casei com meu melhor amigo, né? Sim. Então nós não tínhamos... Nossa, né, Fê? A gente tem esses problemas, né? Nós não tínhamos segredos entre nós. O Marcos conhecia todas as minhas feridas, porque era com ele que eu desabafava, era pra ele que eu contava. E também os meus projetos, né? Eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, mas de uma maternidade atípica, porque meu sonho sempre, né, como eu falei, da minha infância ali, e eram ferramentas que Deus estava me dando desde muito cedo, para que eu viesse ser mãe pelas vias da adoção. E quando eu comecei a namorar com o Marcos, eu falei, Marcos, você quer ter filho? Sim. Eu falei, só que eu quero ser mãe por adoção. E ele abraçou a causa, né? Mas isso você falou, só que você depois tentou de modo convencional, como toda mulher. Como toda mulher. Né? Porque a gente se perde muito, Damares, naquilo que você sonha e naquilo que as pessoas sonham pra você. Boa. Há uma linha muito grudadinha, sabe? Muito fina. Tem alguns momentos que você precisa. Por isso que a importância do autoconhecimento, pra você saber qual é o seu verdadeiro sonho e por que muitas coisas não dão certo na tua vida. Porque talvez você não esteja vivendo aquilo para qual você foi chamado, propósito para qual você foi chamado. Você começa a viver um sonho que não é teu. E já te cortando também, né? E a questão do propósito. É por isso que eu digo, Fê, que as dores nos reposicionam. Sim. Quando você tá indo por um outro caminho, vem a dor para te reposicionar naquilo que você nasceu para ser. Exatamente. Então, com o aborto, né? Sim. O primeiro aborto eu não sabia, na verdade. Eu tive uma hemorragia muito grande e aí eu fui pra... Uma amiga minha tinha uma consulta, porque eu não conseguia falar com o meu médico, que estava numa convenção nos Estados Unidos, e aí eu consegui trocar com uma amiga, fui numa consulta que era dela, não me identifiquei com o médico, ele não fez exame nenhum. Nossa. E foi muito traumático. Quando meu médico retornou, e eu fui numa consulta com ele, ele disse, Fernanda, tu teve um aborto. Então, assim, foi chocante, eu guardei aquilo, sim. porque... Traumático, né, Fê? Poxa... Eu vou comemorar um luto, né? Nossa. O que eu vou fazer com essa informação? Foi bem triste, então coloquei na caixinha ali. E eu tinha dificuldades, muita dificuldade com luto.
Eu preferia sempre me vestir de um personagem, falar sou muito forte, eu encaro isso e tal. Porque a sociedade cobra que nós sejamos fortes. Exatamente. A gente estava até falando do falso empoderamento feminino aqui Exatamente. antes, né? E eu, esposa de pastor, muito engajada com as obras sociais Sim. da igreja, virada no 220, quem me conhece sabe que eu sou A virada. Fernanda não dorme, gente. Eu tenho problemas sérios com a Fernanda. Virada no 220. E aí a igreja estava começando com a nossa liderança, né? Sim. Então eu queria muito ser forte. Quando veio o segundo aborto, eu perdi o bebê na terça-feira. Na quinta-feira eu estava fazendo culto no lar. Porque eu pensei, Senhor, seja feita a tua vontade, e eu perdi, o Senhor me deu, tirou, amém, vida segue. Assim, ó, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O que vocês vão ouvir aqui são coisas muito fortes. E que eu acho que vai contra, ou eu não sei se não sei nem que palavra usar aqui, mas sobre a questão da religiosidade e de outras coisas, sabe? Porque assim, Fernanda, eu não sei se você tá preparado para ouvir tudo que a gente vai falar aqui, porque são coisas muito fortes. E que quem tá nesse ciclo, no método comum, no tradicional, não tá pronto às vezes para ouvir isso. Não tá pronto para receber isso. E que bom, Damares, que hoje eu consigo lidar com essas questões, porque eu tinha muita dificuldade de falar, para não ser julgada. Porque às vezes as pessoas projetam algo em você, e quando você discorda, quando você tem um outro posicionamento, quando você não segue a mesma linha. Então, para mim não ser julgada, vamos continuar tentando. E aí eu fui anulando o meu sonho, o meu projeto inicial, porque eu precisava responder para uma sociedade que sim, eu acreditava em Deus, eu acreditava nas promessas que eu seria mãe. Sim, Deus sempre falou para mim que eu seria mãe. Então, na verdade, você nunca saiu desse caminho, né, Fê? Só que eu precisava dar uma resposta. Para quem te cobrava. Para quem me cobrava. E que não era Deus. Né? E não era Deus, nunca foi Deus. Sim. E aí, no terceiro aborto, aconteceu uma situação que hoje eu me envergonho de dizer. Eu perdi o bebê numa segunda, na quarta, eu acho que eu já estava na igreja. Sabe? E uma Tu não conseguia viver o luto, né? Não conseguia. Não conseguia chorar, né, Fê? Não conseguia. Chorava ali, aquele momento. Sim, depois pronto. Me abraçava, me acolhia. E eu tô de pé porque eu sou muito forte. Sou Muito guerreira. Eu aceito a vontade de Deus pra minha vida. E eu vou pra cima e tal. E em cacos por dentro, fugas, né? Na verdade, eram fugas. Porque eu não queria aceitar o que estava acontecendo comigo. Sim. Sabe? Eu queria esconder essa parte da minha vida. Então, eu escondia em cima de um personagem. E aí tinha uma pastora também, que ela perdeu um filho na mesma época. E naquela situação, ela entregou a igreja. Eu estava num culto na outra semana, e aí alguém comentou. E você julgou ela, né? Eu julguei ela. Eu lembro falei, que você falou. Eu lembro disso. Entregar uma obra que Deus colocou na mão e tal. Porque esse era o meu pensamento. E aí eu falei, eu encaro, Senhor, eu sou forte. Mas na verdade, né, Fê, era uma fuga, iam dizer pra sociedade, querendo ou não, tipo, tá vendo, gente, eu sou melhor do que o que vocês imaginam, eu dou conta, eu sou boa. Sim. Meu, como é difícil isso, como é difícil. Sim. Mas o quarto aborto aí foi o mais veio difícil da minha vida, né, que eu acho que foi a minha maior dor. Porque nessa dor eu comecei a descobrir quem eu era de verdade. E como eu era frágil. Ai, meu Deus, como eu precisava tirar toda aquela capa de Mulher Maravilha. Sim. E eu, no passado, né, já tive uma série com depressão. E aquilo voltou com uma força muito grande. E eu fiquei 15 dias com feto. Meu esposo trabalhava fora e viajava e tal, e eu queria muito que ele tivesse presente para que ele me acompanhasse no hospital. Mas fora isso, todas as vezes que eu ia para o hospital, e isso é uma maldade muito grande que se faz com as mulheres,
eles falavam, olha, Fernanda, você já teve 3 abortos, você sempre expeliu o feto de forma natural, nós vamos esperar mais um pouco. Nossa, Deus. E eu ia esperando, eu ligava para minha médica, tinha uma médica maravilhosa, ela dizia, vai para o hospital e faça a curetagem, Fernanda, você vai pegar uma infecção e tal. Eu ia, eles mandavam para casa, então isso durou 15 dias. E a minha barriga continuava a crescer, o meu beta continuava a aumentar. Porque te traz uma falsa esperança. Uma falsa esperança, porque era muito psicológico. Muito psicológico. E eu acreditava muito, não, tá morto, mas Deus pode dar vida, eu não queria. E pode, né, Fê? E pode. Como casos que a gente... Mas cada propósito dentro da sua história. Eu precisava experimentar aquele luto. Então Deus me testou, eu acredito nisso. Sabe? Para que eu pudesse entender quem eu era, para que eu começasse a me conhecer de verdade e olhar para mim, saber e reconhecer que eu era frágil e que eu podia chorar, que eu podia sofrer, que eu podia me deprimir. E aí eu fiquei esses 15 dias da minha mãe, né? Minha mãe cuidou muito de mim e foi muito interessante que as pessoas todas, a grande maioria, nesse período se afastaram de mim. Eu fiquei muito só. Minha família me deu muito apoio e eu quero mencionar que uma pessoa que não saiu de perto de mim, que foi a missionária Cláudia. Sim. Ela cuidou de mim como uma mãe cuida de uma filha. Eu sou eternamente grata, né? Mas foi um período que eu acredito muito que Deus afastou. Sim. Porque Ele queria me mostrar quem Ele era na minha vida. Então, eu fui para casa, eu me isolei, eu ficava o tempo todo no sofá. Nossa. E eu escrevi algumas coisas que são incríveis. Hoje, quando eu olho, eu falo, nossa, eu escrevi algumas coisas que talvez um dia eu possa compartilhar. Né? No próximo podcast. Mas foram dores assim que foram, sabe, muito intensas. Muito intensas. E eu fiquei 45 dias. Nossa. Deitada no sofá, da cama pro sofá. Eu não conseguia nem sequer levantar para ir tomar um banho. Meu Deus. E ali, uma amiga muito querida, né, da Maris Marinho. A gente não tinha nenhuma conexão, quero deixar isso pesado. Nossa, não gente. tínhamos nenhuma conexão como nós temos hoje. E eu lembro que você me mandou uma live de um casal, eu acho que era um casal, dos Estados Unidos. Ela era toda legendada. Eu tinha que dar pausas porque, né? E falava sobre viva o seu luto. Nossa. Viva o seu luto. E eu comecei a entender que eu precisava viver aquele momento, né? E a Bíblia fala, né, Fê, em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de prantear. Meu Deus, é muito claro. Há tempo de prantear, então tem que ter esse tempo, né? Sim. É muito forte, Fê. E aí, quando eu saí dali, né, fui aconselhada pelas pessoas até no meu trabalho, trabalhava na educação infantil, e aí a minha diretora foi muito acolhedora. Ela disse, Fernanda, você precisa fazer terapia, precisa se tratar, não vai aguentar. Eu trabalhava com crianças, né? Sim. E eu, não, eu preciso trabalhar, então eu preciso voltar. Na verdade, o trabalho, tudo era uma fuga, né, Fê? Tudo era uma fuga. E eu muito intensa em tudo, eu sou muito intensa em tudo que eu faço, né? Então, eu falei, tá bom. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri, e aí não precisa ninguém acreditar se não quiser, eu não tenho nenhuma situação de saúde. Eu fiz todos os exames que você possa imaginar. Para não segurar o neném, no caso. Meu marido também não. Uau. E na terapia nós descobrimos que era psicológico, que realmente eu não me entendia como mãe, eu não tinha esse projeto de gerar do ventre. Fê, meu Deus, isso eu não sabia, essa parte forte. Aí é nova pra mim. Psicanálise pura. As adeptas aqui, então, meu Deus. Foi muito o autoconhecimento. Uau, Fê. Né? Aquela citação, né, do mandamento. Amar a ti mesmo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Quando você se ama e você consegue buscar as suas verdades e se conhecer verdadeiramente, você vai extrair coisas de dentro de você que você nem imagina. Porque tudo é comandado pela nossa emoção. Nós somos corpo, alma e espírito. Sim, é aquela frase, né? Quem olha pra fora sonha, mas quem olha pra dentro desperta. Então, assim, Fernanda, mas você era pastora, né? A gente tem essa cuidando de gente. Cuidando de gente espiritualmente muito forte.
né, convidada para Meu ministrar em Deus, alguns Fê. eventos e tal. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso. Que É importante que é aí entender. que as pessoas misturam as coisas. Nós Isso. somos o quê? Um espírito que habita num Num corpo corpo. e que tem uma alma. Então, quando a alma adoece, não tem nada a ver com o espírito. O Exatamente. espírito às vezes está forte, está ali em comunhão com Deus, mas a alma está doente. E existe uma confusão nisso. Sim. Porque E aí, espiritualiza o que é do tudo, corpo ou o que é da alma. Então, assim, a mente estava. O espírito estava saudável, Exato. o corpo saudável, Sim, mas provado. a alma Provado adoecida. cientificamente. Nossa. Tenho todos os exames, eu posso provar. Meu Deus, Não velho. tenho nada. Então, essa parte é nova também pra mim, porque eu não tenho sabia. Nada. E pergunta pra mim, pode perguntar se eu tomo algum anticonceptivo. Nada. Nada. Meu Deus, Nada. né, Fê? Né? Fê, mas olha só, vamos lá. Daí teve os abortos, você viveu o luto, teve muitas coisas no meio do caminho, que depois quando você fez o método ASA ali, a gente teve acompanhamento mais de perto, Sim. e aí a gente começou a caminhar um pouco mais junto, né? Sim. Um pouco mais de perto e tal, pela tua história e por tudo que Deus começou a fazer. Só que nesse meio tempo, quanto tempo a Adri tá com vocês? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ó, foi bem Foi quando eu estava né? fazendo o método ASA. A Adri veio, né? A Adri veio. A Adri veio. E assim, só que daí você se encaixou dentro do projeto de Deus. Sim. Né? Então, assim, é aquilo que eu falo, as dores nos reposicionam. Parece que a gente estava ouvindo uma ministração no domingo passado agora, na igreja, e o pastor falava assim, que às vezes a gente tem um encontro com Deus e a gente acha que não vai sofrer mais. Né? Tipo, aceitei a Cristo na minha vida, a partir de agora eu não sofro mais. É mentira, é uma teologia frustrada e mentirosa. Exatamente. Porque às vezes é o contrário, parece que começa o negócio a dar errado quando você... Mas por quê? Daí ele fala muito sobre o livro de Jó. Nossa, uma ministração foi que qualquer coisa eu te passo o áudio depois, eu gravei tudo. Mas assim, e daí ele fala, cara, quem era Jó? E Deus permite ele sofrer o que ele sofre. Então, quer dizer, se Deus é um Deus que te tira o sofrimento quando você vem para ele, então o livro de Jó não deveria estar ali. Sim. E ele fala sobre as dores que foram geradas em Jó. E, cara, no final, Jó ainda olha para tudo aquilo e diz: o meu Redentor vive. Então, é você ver propósito na dor. É você entender que a dor, por mais que vai te fazer sofrer, a dor só tá te levando para outro lugar que você talvez ainda não viu, você não conseguiu enxergar no sorriso. Eu gosto muito de falar de Jó, porque as pessoas falam paciência de Jó, né? Sim. Eu tava questionando com a minha mãe esses dias, porque minha mãe tem ela tem um romantismo em relação a Jó. Eu falo, mãe, Jó, ele era muito humano. Ele questiona Deus, ele amaldiçoa o dia então, do nascimento ele teve dele. Seus conflitos também, como qualquer pessoa que sofre. E tu sabe que foi falado no domingo agora, a gente acha que Jó ficou doente de manhã e, né, durou uma noite ali o choro dele, no amanhecer veio a vitória. Não. É de 6 a 14 anos. Pois é. Os estudiosos Tu tem noção que pode ter durado 14 anos? Meu Deus, Fernanda! É muito forte, né? Daí ele fala assim, foi muito legal a mensagem, porque ele fala sobre quantas dores ele catalogou, tipo de doenças que Jó teve e tal. Então é muito forte. A dor te reposicionou. Sim. Se você pensar o que aconteceu na tua vida, a dor te trouxe de volta para aquilo que Deus estava gerando em você lá na adolescência, lá no passado, lá na infância, na verdade. Sim. Meu Deus, tá. Daí veio a frustração, veio a dor. Veio muita lágrima. Veio o luto. E veio uma Fernanda repaginada, sabe? Nossa, que começou a entender as pessoas, que começou a abraçar, que quando eu atendi alguém, a gente fala, né, um atendimento pastoral. Sim. Deixando bem claro que eu não sou pastora, é uma nomenclatura que a gente recebe, né? Por estar à frente de um trabalho, né? Então, as pessoas paravam na minha frente, eu não tinha mais aquele olhar julgador. Eu chorava com elas. Uau. E eu dizia, vai passar. Porque passou. Passou, você tá olhando uma pessoa que sofreu. Criou empatia. Isso. E fazer as pazes com o passado também é muito importante. Eu tive que revisitar o meu passado, olhar para dentro de mim. E eu lembro que na nossa primeira live eu procurei pessoas. Eu lembro. Contar minha história e você faz parte da minha história. E eu não quero ter esse buraco. Então, me perdoa. Né? Eu lembro de uma moça que... a Ellen, né? Eu falei dela da outra vez, que eu tinha muitos ciúmes dela com a minha mãe e eu feria muito ela com palavras. E eu fui nela e disse, Ellen, me perdoa.
Uau. Ellen, um beijo pra você, se você estiver assistindo. Então, assim, muito bacana quando você começa a olhar para dentro de você, Sim. e entender o propósito de Deus e saber que esse propósito vai fazer com que você alcance muitas outras pessoas. Você Exato. só precisa estar no centro da vontade de Deus. Ô, Fê, e tudo o mais louco de Deus, assim, ó, se eu já era apaixonada por Deus, ultimamente eu ando mais. Porque ele vai construindo um negócio tão doido dentro de nós que você não consegue mais ficar só pra você e a tua vida muda. Sabe, meu Deus, é muita coisa pra gente conversar em pouco tempo, né? Talvez a gente faça uma segunda edição agora. Essa a gente já pode considerar a segunda depois da live, né? Verdade. Mas assim, e ele vai trabalhando em nós para nos reposicionar diante daquilo que ele tem para nós. Hoje você tem 2 filhos. Sim. Quantos anos tem teus filhos? A minha filha acabou de fazer 16 anos e o meu filho fez 17 anos em janeiro também. Uau! E assim, ó, ontem a gente estava conversando, gente, um pouquinho, e a Fernanda me falando dos desafios. Sim. Porque hoje a Fernanda, Deus reposicionou a Fê para trabalhar com adoção tardia. Claro que você tem todo hoje você trabalha num cunho diferente, social. Até pode falar um pouquinho, Eu né, só queria, assim, eu não gosto muito eu tenho liberdade para falar Pode. contigo, né? Do tardia. Do tardia. Eu digo adoção no tempo certo. É uma nomenclatura que se dá, mas que não se encaixa com o propósito de Deus para mim. Perfeito, Fê. É bem interessante que a minha filha, ela tem a idade de quando eu conheci meu esposo. Uau! Sério, Olha Fê? que interessante. A minha filha é minha cara, né? Aham. A minha filha, quando eu perdi o último bebê, ela estava sendo destituída da família. Meu Deus, Fernanda. E eu Olha sempre isso. penso assim, ó, se eu tivesse me posicionado antes, se eu tivesse entendido o propósito de Deus antes, a minha filha estaria comigo há muito mais tempo. E eu talvez não teria passado por Sim. tudo que eu passei, porque ela já estava pronta me esperando. Uau. Entende? Então, eu gosto de falar disso. Algumas mulheres me procuram para falar sobre adoção, mas você demorou, você pegou uma criança de muita idade e tal. Como que é? E eu falo assim, se você se posicionar antes, teu filho pode ter menos idade. Meus filhos são meus, então eles vieram na idade em que eu estou pronta para recebê-los. E eles esperaram, né? A espera foi deles, né? Nossa, porque eu não Fernanda, estava pronta. Que forte. Entende? Que forte. E aí, em relação à idade também, eu gosto muito de falar uma coisa. Seus filhos não serão bebês para sempre. Sim. Nenhum. A Belle tá com 12. E isso passa tão rápido. rápido. Perdi minha neném. E aí, quando a gente pensa assim, mas daí você não pôde ver eles crescer, e a questão do caráter. Tem tanta coisa envolvida que eu podia te dizer aqui, que são inúmeras perguntas que as pessoas me falam. E eu sempre falo assim, quando eu tiver 90 anos, meus filhos serão meus filhos. Uau. Então, eu perdi, mas eu tenho toda uma vida de qualidade para ter com eles. E talvez as mães que tiveram até esse momento com seus filhos, se elas não se posicionarem sendo da vontade de Deus, elas podem não ter uma vida de qualidade com seus filhos daqui para frente. Isso. Tem muitas mães que talvez estejam se reposicionando agora. Isso. Sabe? Com filhos de 20, talvez. Ou Fê, os pais, tem pais, não é só mães, mas tem pais, no modo geral, que depois que os filhos casam, que daí se reposicionam como pais. Então, realmente, quando são avós, começa a reconhecer suas falhas e reconstruir seus relacionamentos com filhos, né? Que forte, Fê. Então, por isso que eu falo que nunca é tarde. Fê, tem desafio? Muitos. Só que com o filho, né, como a gente colocaria de uma forma tradicional, também tem. Também tem. Entende? Não é por ser adotado ou não que deixa de ter os desafios. E todos eles têm. Imagina, meus filhos agora estão na fase do primeiro emprego. Sim, Fê. Que lindo. E eu vi lá ele aprendendo, né? Porque a Fernanda é cabeleireira, gente. De amor. Então, assim, ele tá apaixonado pela profissão e que legal. Carreira. E a minha filha tem o outro lado meu, né? Que eu sou muito voltada para a área do conhecimento humano, da psicologia. Isso. E ela quer seguir, né? Que legal. Essa linha da psicologia, né? Que legal. Não sou psicóloga, sou pedagoga, mas, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Muitos projetos, né? Muitos projetos, né? Certo. Sou apaixonada pela psicanálise, estou cursando psicanálise, então... eu acho que foi eu que te incentivei. Ou vice-versa. Né? Então, estamos no caminho, né?
Legal, Fê. Ô, Fê, e assim, ó, hoje, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes sobre toda uma questão do abrigo, das crianças nesse quadro de adoção. Gente, é muito forte, assim, ó, tem coisas que a gente não poderia nem estar passando aqui, né, Fê? Mas o que essas crianças sofrem, né, porque elas chegam a ser retiradas de um lar, por exemplo, a gente não conhece esse lado, o que elas estão passando dentro de um lar, o que era para ser um lar dentro de uma casa, né, que não se transformou num lar, senão não estaria nessa condição, e elas são trazidas para o abrigo, que foi aonde eu e a Fernanda tivemos uma experiência em 2012, 11, 12, né, eu tinha a Belle bem pequenininha. Trabalhei lá, foi na mesma época que a Fê também trabalhava. Eu não consegui, fiquei 6 meses, né, e pedi para sair, porque a situação dessas crianças, elas vêm para o abrigo para melhorar a vida e para ter uma expectativa de vida, né? A gente pode dizer isso, né, Fê? Uma expectativa de futuro. Sim. Ter talvez uma esperança de futuro ou que um dia vai ser melhor. Só que as histórias que a gente ouvia no abrigo e que hoje, gente, a Fernanda tá nessa linha agora. Nossa, Fê. São fortes, né? É muito forte. Ontem mesmo, eu tinha uma reunião com a Fernanda ontem, ela se atrasou. Por quê? Porque ela tava tirando umas crianças de uma situação muito difícil. E assim, sabe o que acontece, Damares? Há uma situação que ela é muito camuflada, né? Perfeito. Existem situações que a gente não quer saber. A gente vive uma vida inteira e, né, dentro da nossa goma, dentro da nossa realidade. E a gente não quer conhecer. Mas é importante não que enxerga, as né, Fê? A gente conheçam, enxerga, né? sim. Que as pessoas saibam. E em relação às crianças maiores que estão para adoção, que é esse meu maior desafio, quando as mulheres me procuram e elas querem, Fernanda, mas eu quero bebê. Eu falo para elas, às vezes a criança, ela passa por muitas coisas. Há uma família tentando se reconstruir, tentando... Exato. Existe muita coisa sendo feita para que aquela família dê certo. E é a última instância tirar uma criança dessa família. E aí a criança sofreu por tantas, né? Passou por tantas situações. Sim. E agora ela já é culpada por ser mais velha. Então ela não tem mais oportunidade. Que a culpa... Você sabe? tem visto isso, né, Fê? Muito. A vida dos meus filhos. Tipo, eles, na verdade, assim, ó, ele não se sente digno de ter uma família. Gente, isso é muito forte. Sim. Porque olha a cabeça desse adolescente, dessa criança. Não se sentir digno de ter uma família que o ame. Que o ame de verdade, não se sente digno disso. Sabe que a minha maior dificuldade, o meu maior desafio com a minha filha, às vezes em que nós tínhamos alguns conflitos, os filhos de uma família normal, né? Sim. Assim, eles vão dizer, mãe, eu quero ir embora para casa da minha avó, né? Né? Mãe, eu não te amo, eu prefiro a minha avó. Não é assim? Eu falava isso, eu quero morar com a minha avó é maravilhosa, né? E a minha filha dizia pra mim, eu sei que você vai me devolver. Nossa, Fê. Me devolve pro abrigo. Eu não quero mais ficar nessa casa. Me Meu devolve Deus. pro abrigo. E era muito sobre o que ela estava sentindo, mas eu não entendi. Uau. Porque eu estava tão, assim, presa dentro de mim. E tu estava vivendo o momento de ser mãe. Tipo, porque a gente acha que vai ser mil maravilhas. Nem o comum, nem o tradicional é mil maravilhas, né? Eu dizia pra ela, filha, você não é E isso, às vezes, com muita raiva, porque a gente é mãe, é humano. Ela tinha acabado de fazer alguma coisa que tinha me deixado magoada. E eu, com muita raiva, eu dizia, você não é um objeto, você não é uma TV que quebrou, que eu vou devolver você. Nossa. Você é minha filha, independente do que você faça. Que desafio. E assim, no meu momento de dor, sabe? Sim, que aconteceu algo, que teve uma situação. Que não era sobre mim. Nossa, Fernanda. Daí, Fê, é muito o que eu falo, a gente se anular por um momento para você dar amor pelo outro. Porque você se cura quando você gera isso no outro. Exatamente. Às vezes a gente acha que é o meu, é a minha dor, é o meu momento. Tem isso, tem. Só que quando você está doando pro outro, você é curado. Eu falava... Isso é muito forte. Poxa, eu quis tanto ser tua mãe e agora você me rejeita, né? Mas não era sobre ela. Não era sobre mim. Era sobre ela. Era sobre ela, né? Era sobre ela. E eu vivi recentemente um conflito com o meu filho, que daí já foi diferente, porque agora eu já tenho a experiência que eu tive com ela.
Sim, daí você já sabe como lidar de uma forma diferente, Eu né? disse pra ele, você precisa aceitar o amor. Porque Nossa. o amor é uma escolha. Uhum. E eu escolhi te amar. Uau. E você escolhe me amar? Porque essa coisa da família só vai dar certo se tiver amor. E eu vou te falar uma coisa, Dá. Os pais biológicos precisam adotar os seus filhos. Uau. Porque a gente estava falando que tem pais que só vão adotar seus filhos lá. Isso. Sabe? E sabe o que é legal, gente? A Fernanda falou aqui do método ASA e tal antes, né? Mas a Fernanda tá começando, iniciando um trabalho. Hoje ela tem toda uma estrutura, ela tem todo um trabalho muito forte em cima de adolescentes, de crianças, em cima dessas famílias que estão em risco, né? Adolescentes e crianças que estão em risco de vida. Tem muitos que vocês vão tirar lá que estão correndo risco de vida, né, Fê? E a Fernanda vai começar agora uma mentoria justamente para essas famílias, para mães. Mas essas mães é igual... Cara, isso é muito forte que você falou. Tem mães biológicas que precisam adotar os seus filhos. Porque adotou um celular, adotou uma rede social, adotou o dia a dia, um cachorro, o trabalho, mas ainda não assumiu o seu filho como filho. Com aquele amor que eu preciso decidir amar. Exatamente. Uau. E como isso é ser forte. uma mãe, né, no mundo de hoje. Nossa, Fê. Né, a gente fala muito desse tema do empoderamento feminino, né? Nossa. E eu falo muito que é possível, eu sou uma realidade. Sim. Através de mudanças de pequenos hábitos. As coisa pequena, né, Fê? Começam nos pequenos hábitos. Nossa, Fê. Você, de repente, acordar mais cedo, ler um livro, Isso. tomar um café com a tua família. São os pequenos hábitos que vai fazendo, vai construindo. Arrumar uma mesa, né, Fê? Arrumar uma mesa. Sou apaixonada por arrumar Meu uma mesa. Deus, né? arrumar uma mesa. Porque até tem uma menina nas redes sociais que ela faz, né? Ela compra algumas coisas, ela traz algumas coisas do mercado, ela coloca na mesa de um jeito, com a sacola, isso e aquilo. De repente ela diz, agora eu vou arrumar uma mesa com os mesmos itens, mas de uma forma diferente. Daí ela coloca lá o suplá, o prato. Eu sou apaixonada por isso. Porque os mesa... já fazem isso pra mim esperar. Olha que fofo. Aquilo que você... Isso. Você não precisa falar. A gente ensina com os atos, Exatamente. com a nossa vivência. Hoje, como eu chego do trabalho e eles estão em casa, a mesa já tá posta. O Léo faz uma mesa posta. Ai, que lindo! E eles não tinham esse hábito, eles vieram de uma família, e até a questão de higiene, que era muito diferente, uma cultura bem diferente. E os dois são irmãos biológicos, né, Fê? Que é o mais legal, né? Isso é muito bacana. Ô Fê, e o que você me diz, né? Nós estamos no mês das mulheres. E a gente olha muito para a mulher, a gente volta os olhos, né, para as mensagens para as mulheres. Deixa um recado para nós, no meio disso tudo, para as mulheres, diante daquilo, dentro do teu propósito, Fê. Porque essas mulheres, elas são mães, né? Sim. Algumas são, algumas não são. Exatamente. Mas o que deixar para nós? Olha, eu tenho falado muito, uma palavra que está muito forte, né? De 2 semanas para cá, que é sobre aquela figueira. Sim. Sabe? Que foi plantada no meio da vinha. Uau. Lá em Lucas 13, eu acho. Eu acho que é 13, talvez não seja, e alguém me corrija. Marca aqui embaixo. Marca aqui embaixo. E é uma figueira que foi colocada num lugar, numa terra, no meio de um monte de outras árvores que davam frutos diferentes. E nós estamos vivendo exatamente isso. Mulheres que muitas vezes se sentem num lugar que não é delas. As redes sociais fazem isso. A gente está sempre se comparando, olhando o fruto do outro. Exato. E às vezes nós deixamos de produzir porque nós nunca vamos dar uva. Uhum. Porque você não foi projetada para dar uva. Uhum. Você foi projetada para dar figo. Uhum. Entende? Então dê figo. Uau. E deixa as uvas. Cada um no seu quadrado. E é bem interessante que daí o dono da vinha, ele fala assim, eu vou cortar. Porque tem um tempo, né, que o Senhor, ele olha para você e fala assim, filho, eu já dei todas as oportunidades e você não está entendendo o propósito. Então, por isso tem muitas pessoas frustradas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele diz assim, né, que é aquele homem que cuida da vinha. Deixa eu cuidar. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Uau. Me dá mais um ano. Uau. E ele diz assim, eu vou cavar. Nossa. E esse cavar é isso, sabe? Gente, esse podcast vai ser de muitas lágrimas. Esse cavar é isso. Ele começa a cavar a nossa terra, tirar tudo que não presta, tirar aquilo que tá lá embaixo. Sabe aquelas dores que você não quer mais falar? E aí ele vai trazendo à tona e vai tirando, né? Vai tirando aquelas raízes que estão podres. Nossa, Fê. E aí vai colocando tudo no lugar. Depois ele fala, agora eu vou colocar o adubo. Uau. O adubo é feito de coisas que não prestam, de coisas que morreram. E é necessário que morra para que viva. De coisas são geradas de processos? De processos. Porque são fezes é processo. Isso. E aí é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco.
Nossa, Fê. Ele pega as nossas dores, os nossos processos, e ele mexe toda a nossa estrutura, e ele fala, agora você pode dar fruto. Uau. É muito forte. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para essas mulheres, sabe? Não importa o lugar que você está. Não importa onde o dono da vinha te colocou. Ele é o teu dono, e se ele te colocou lá, não se sinta inferior, se sinta única. Você é única no meio de todas as outras, e você pode dar fruto. Não importa se todas, eu olhava para as mulheres todas engravidando, todo mundo engravidava do meu lado. Era uma coisa, você chegava assim, ai, Fê, eu tô grávida. Nossa, Fê. Todo mundo engravidava do meu lado, e eu estava sempre perdendo meus filhos. Meu Deus. E eu tenho 4 filhos no céu. Meu Deus, né? E um dia eu falei, não, eu vou dar frutos. E esse Me chamar... Desculpa falar isso, né? Mas um dia falaram, uma hora de raiva, alguém muito chateado comigo, disse, você é seca. Meu Talvez Deus. eu estivesse mesmo sendo essa figueira improdutiva, infrutífera. Mas o Espírito Santo de Deus olhou para mim e disse assim, não, eu vou cavar ela. Eu vou cavar. E ele continua me cavando. Me cavando. E eu acredito que, talvez não filhos, né? Sim. Mas talvez eu possa gerar em outras mulheres a gente, esses frutos. Na conferência submersa do ano passado, eu lembro da preleitura da noite. Andréia Castro. A pastora, meu Deus, maravilhosa. Andréia, se você estiver assistindo, beijo no coração. Beijo, Andréia. A gente, naquela noite, ela falou, Fernanda, cuida dos meus pequeninos. E ela não sabia, né, não sabia sobre o teu projeto, não sabia que você ia assumir o que você assumiu, a cadeira que você assumiu, ela não sabia. E ela só dizia, Deus manda te dizer, cuida dos meus pequeninos. Talvez o gerar, Fê, meu Deus, né, o gerar agora não são filhos que vai estar dentro da sua casa. Sim. Mas são esses filhos que Deus tem te dado. Mães, tu lembra da tua experiência no hospital? Exatamente. Que você chegou no hospital e, meu Deus, tinha meninas lá que tinham tentado se matar, adolescentes, e o que Deus falou contigo? Eu quero contar essa experiência. Conta. Dá tempo? Dá, eu acho que dá. Eu tive uma experiência muito forte no hospital. Eu levei a minha mãe estava passando por uma crise de ansiedade. Gente, isso é sério. E ela foi curada no submerso. Ela foi curada no submerso. Nossa, foi... Isso é sério. Minha mãe, crise de ansiedade, ela achou que ela estava infartando. Eu também achei que ela estava infartando. Eu lembro disso. E quando nós chegamos lá, foram feitos todos os exames e a minha mãe não tinha clínico, né? Era uma questão emocional, né? Uma doença que estava ali. Tanto que o exame dela deu alterado, aquele eletro, porque ela estava realmente muito alterada. E no momento que eu fiquei aguardando a minha mãe, eu fiquei na ala psiquiátrica e tinha outras mães ali. E algumas me reconheceram da igreja, né, do Instagram e tal. Eu te conheço e tal. Sim. E aí começaram a contar suas histórias para mim. E eu lembro de 5 mães que estavam aguardando, seus filhos estavam ali, elas estavam aguardando para uma vaga no hospital psiquiátrico de Joinville. 5 mães. 5 mães, cada uma contando a sua história de vida. Mas o que mais me chamou a atenção foram as mães. O Espírito Santo de Deus falou para mim. Muito forte, foi muito forte. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, talvez. Nossa. Algo que talvez eu não vou vivenciar, mas naquela noite ele falou para mim. Mães enfermas, filhos suicidas. Nossa. Então, se nós queremos salvar uma geração, nós precisamos cuidar dessa árvore. Essas raízes, sabe? Quando as mães entenderem que as suas raízes podem ser saudáveis, elas darão frutos bons. E nós vamos ver adolescentes parar, se cortar, nós vamos ver adolescentes saudáveis, nós vamos ver famílias frutíferas. Mas nós vamos salvar uma geração, né, Fê? Exatamente, as árvores precisam ser cuidadas. Uau! Gente, é muita emoção para uma noite só. Meu Deus. E às vezes nós podemos ser esse instrumento de Deus, sabe? Podemos. Nós não precisamos sonhar muito alto. Se você salvar uma mulher, ela vai salvar uma família. E essa família salvará outra família. Perfeito. Então, sabe aquela pazinha? Isso. Sabe? Você na mão de Deus... Pequena às vezes. Tu não precisa ser muito grande. Pode ser pequena. Porque ele tem tudo. Você é só um instrumento. Só um instrumento. Né? Então, não sei se apaga. Eu não tenho muita facilidade com agricultura nem nada, mas então, a gente vai pedir ajuda para os universitários. Eu acho que é para ver. Pazinha, né? Sim. Fê, é um prazer ter você aqui. Bom, meu Deus, foi muito bom. Eu acho que falta horas no nosso dia para todo o assunto desenrolar. E a gente tem muito para conversar. Muita coisa.
Mas foi um prazer enorme ter você e sua família aqui hoje. Que Deus abençoe, meu Deus, de forma grandiosa. Sabe, que essas mentorias que tem vindo por aí, sabe, essa mentoria de mulheres que você está desenvolvendo, que Deus está trabalhando em você, de ajudar mães que elas querem saber como ser mães, que Deus abençoe de uma forma sobrenatural. Eu sei que é um novo tempo, uma nova página, uma nova história. A Fernanda de uma mulher cheia de problemas emocionais, hoje Deus coloca numa cadeira de honra, né? E tu sabe que onde você está hoje foi Deus que te colocou. Então é um prazer enorme ter você aqui conosco. Que Deus abençoe. Gente, um prazer ter vocês aqui, né? Estou muito feliz, estou aqui me segurando. Nossa, a gente fica se contendo assim, sabe? Eu posso só deixar Deve. Essas mulheres que se identificaram com a minha história e que têm desejo dessa maternidade, perfeito, que podem me procurar no meu Instagram. Né? Gente, a gente vai deixar aqui o Instagram, Fernanda Marina. E eu vou ter o maior carinho de atender vocês. Correm lá para conhecer tudo. Esses dias mesmo, uma querida que não conheço ela assim pessoalmente, mas nós conseguimos juntas, organizar os documentos para ela mandar no fórum. Então, toda essa parte que eu já passei, que às vezes parece tão difícil, nós juntas conseguimos e ela já deu entrada em toda a documentação. Perfeito. E já vai fazer o curso legal. E vai ser uma bênção. Logo, logo ela tá aí. Tá aí com o bebê dela, que legal. Com a adolescente, a criança, aquilo que Deus tiver para a vida dela. Que legal. Gente, então, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês sentirem no coração. Eu sei que tem muitas mulheres esperando por mensagens como essas que estão rolando aqui no Damas ao Mar. Que Deus abençoe você e sua casa. Curtam, compartilhem, dê joinha, faça comentários. Vai no Instagram da Fernanda, que tem muito de Deus pra gente nesses lugares, tá bom? Beijo grande, até o próximo Damas ao Mar. Que Deus abençoe vocês. Fê, beijo grande, Deus abençoe, tá? Obrigada por essa oportunidade, foi incrível. Meu Deus, igualmente.